Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma Aula Paraná, aula de ensino religioso sobre festas sagradas. É um conteúdo bastante interessante que desenvolve em nós, que estudamos esse conteúdo, a compreensão sobre como as diversas festas sagradas estão ligadas com a cultura, com a diversidade religiosa, como elas são parte do patrimônio, da riqueza histórica e cultural do Brasil, que é o nosso caso, e do mundo. Muito bem, o objetivo dessa nossa aula de hoje é conhecer as diferentes festas religiosas sagradas, conhecer a função das festas sagradas e aprender a diferença entre festa profana e festa sagrada. Não se assustem com o nome profano. Eu sei que a gente muitas vezes ouve esse nome com vários significados, mas profano, fanos, fania, templo, profano, que está fora do templo, dividindo entre as festas que são religiosas, inclusive aquelas que acontecem junto às religiões, mas não são religiosas. Então, o profano significa não religioso, ok? Não esqueça de pegar o seu caderno para anotar as reflexões e fazer as atividades que nós vamos executar durante a aula de hoje. Então, vem comigo. A vida é uma festa, concordam? Temos que celebrar a nossa vida. Afinal de contas, ela é um grande presente e cada minuto que nós estamos vivos tem que ser celebrado como uma grandiosa festa. As festas sagradas e profanas, você sabe qual é a diferença? Enquanto nós vamos aqui conversando, você já podia ir arriscando aí no seu caderno, tentando dar exemplos de uma festa que é popular, folclórica e não é religiosa, de uma festa religiosa. Agora, será que elas têm alguma ligação? Será que festas religiosas sagradas podem se tornar festas profanas, ou seja, populares? E ao contrário, festas populares podem se tornar festas sagradas? É uma boa reflexão, não é? Bem, o que são festas religiosas? Para que elas servem? Para que, afinal de contas, nós temos que ter festas religiosas? Uma festa sagrada pode ser profana e o contrário também? Essas são algumas reflexões para a gente começar a nossa aula botando a cabeça para funcionar. Bem, agora nós vamos fazer uma atividade para vocês exercitarem a escrita, o raciocínio lógico, e isso ajuda muito em português, nas outras disciplinas, não apenas em português, literatura, porque afinal de contas, o ensino religioso, que não é aula de religião, onde nós trabalhamos o respeito à diversidade cultural e religiosa, por meio do conhecimento, então, dos ritos, mitos, das festas, dos lugares sagrados, dos símbolos, e nesse momento, nós vamos fazer uma atividade que eu quero começar perguntando aqui para vocês. Você já foi em alguma festa religiosa? Mesmo que não seja da sua religião, você já foi em alguma festa religiosa? De qual religião era essa festa? Ou já ouviu falar, digamos que você não foi, nunca foi numa festa religiosa. Já ouviu falar de alguma festa sagrada? Então, qual que é a atividade? Escreva um texto, vamos pensar aí no mínimo um parágrafo de 3, 4 linhas, descrevendo as festas sagradas que você conhece. Então, pega seu caderno, computador, tablet, seja aquilo que você está usando para o seu estudo remoto e escreva aí, pelo menos, pode ser mais, claro, um parágrafo descrevendo o nome da religião, o nome da festa, o que você viu nessa festa. Assim, você vai estar exercitando, além dos seus conhecimentos sobre a diversidade religiosa, também a capacidade de escrita, também a capacidade de interpretação e de raciocínio. Tá bem? Então vamos dar um tempinho para vocês copiarem aqui a atividade, escreverem o que a gente pediu e já voltamos.
Voltamos com a nossa aula para o sexto ano, Ensino Religioso, Aula Paraná, Festas Sagradas. E a atividade que você teve um tempo aí para executar, para escrever, não há uma correção necessariamente correta, embora com o seu professor você pode conversar, discutir e repensar o que você escreveu, mas aqui ela é uma questão que nós podemos dizer aberta, porque você vai estar falando da festa religiosa que você conhece, que acontece aí na sua região, que você foi na sua comunidade, na sua igreja, no seu templo, ou mesmo quem não tem religião acabou indo, vamos pensar em uma festa junina. Festa junina tem uma origem, um contexto dentro das religiões na Europa, foi trazida para o Brasil por portugueses e espanhóis. Outras festas no litoral do Paraná que tem contexto religioso, festa de boi, que também mistura cristianismo, religião africana, indígena. O Brasil tem uma riqueza cultural muito grande e muitas das festas populares ou começaram como festas religiosas ou ainda acontecem no contexto, numa data considerada dentro do calendário religioso. Bom, festas religiosas são eventos organizados pelos diferentes grupos religiosos e têm como objetivo a reatualização de um acontecimento. A festa é muito próxima do ritual, porém o ritual tem essa conotação de ser um gesto repetitivo, uma fala repetitiva, que sempre acontece da mesma forma. A festa ela é mais espontânea, ela tem um pouco menos de sacralização, embora muitas religiosas sejam ainda bastante sagradas. Vou dar um exemplo. Para os cristãos, o Natal é uma comemoração, mas também pode ser chamado de festa. Páscoa, os ucranianos que nós que podemos estudar no ensino religioso, as festas ucranianas de Páscoa, também são rituais e também são considerados festas. Bom, que aconteceu no momento primordial, inclusive para alguns povos, o início do ano, a criação do mundo, de acordo com a cultura. Então, é a reatualização de um evento mítico. E é a rememoração dos símbolos, dos períodos, das datas importantes e também uma confraternização. A festa religiosa é uma forma de reunir as pessoas da comunidade que frequenta essa cultura ou essa religião para fazerem uma celebração. Muitas vezes tem alimentos que podem ser ou não sagrados, bebidas sagradas ou não, danças, músicas, apresentações, inclusive tendo bastante ligação com a arte sagrada. Bem, as festas religiosas são sempre manifestações culturais, que mobilizam a comunidade como um fator de integração ou interação social. As pessoas conversam, trocam informações, se confraternizam e acaba se perpetuando uma tradição, as crenças, os valores, as doutrinas, fortalecendo o sentimento de pertencimento. As festas ajudam que as pessoas consigam se sentir cada vez mais próximas da comunidade a que frequentam. Bem, e podem marcar acontecimentos importantes como o nascimento de um líder ou de uma divindade, vida ou morte, inclusive, dos fundadores ou dos líderes de cada religião. Ou seja, estão sempre relembrando uma situação importante. Estão gostando da aula? Legal, né? Falar sobre festas religiosas é um conteúdo leve, a gente pode, inclusive, pesquisar as festas que existem no Brasil e no mundo. E agora a gente vai falar da maior festa religiosa do mundo. Vocês sabiam que a maior festa religiosa do mundo acontece na Índia? Sim. E é chamado de Kumbh Mela. A cada 2 anos acontece a festa sagrada indiana, o Kumbh Mela, e é a maior festa do mundo. Aqui nessa foto dá para perceber como é uma festa colorida, inclusive ela influencia outras festas pelo mundo, porque eles usam muitas cores, porque eles viajam de muito longe, fazem peregrinação, e ela acontece em várias cidades sagradas, à margem dos rios sagrados, que também são venerados na Índia. No Kumbh Mela, milhões de devotos hindu, inclusive aqueles que não são hindus ou indianos, se reúnem para se banhar e para se purificar no sagrado Sangam, onde se encontram os rios Ganges, Yamuna e Sarasvati. Em geral, a gente fala que a festa indiana acontece às margens do Ganges. De fato, o rio Ganges é um dos rios sagrados mais conhecidos do mundo. Mas o Kumbh Mela acontece às margens de 3 grandes rios, então, Yamuna, Sarasvati e Ganges, que formam
Sangam. Sangam é um nome religioso, Sangam, aonde acontece, eles se banham nesse rio para se purificar. Bom, temos aqui algumas imagens, então muitas flores, colares de flores, pessoas com o corpo pintado, com a roupa colorida, muito incenso, muita música, elefantes, enfim, comidas também, claro, típicas indianas, muito gengibre, curry e todas essas especiarias que são famosas na Índia. Vale a pena quem puder dar uma pesquisadinha, assistir algum vídeo aí sobre o Kumbh Mela que acontece na Índia. Agora, falamos lá da Índia, vamos falar de uma festa que acontece aqui no Brasil, que faz parte da tradição dos povos indígenas. E esta festa se chama Toré. Você já ouviu falar do Toré? Talvez em geografia, história ou arte? O que você sabe sobre o Toré? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre esta festa sagrada religiosa indígena? Muito bem, é uma manifestação cultural marcada pela espiritualidade. É uma espiritualidade comum a vários povos indígenas. Então, mesmo sendo de povos... Por que eu estou falando povo e não estou falando tribo? Tribo é mito, folclore. Não existe índio nem tribo. São povos nativos brasileiros. E cada povo, cada nação possui a sua espiritualidade. Mas o Toré é comum a vários povos e etnias das regiões norte e nordeste do Brasil. Então, os povos indígenas, retomando, os povos indígenas da região norte e nordeste, embora tenham religiosidades diferentes, possuem uma coisa em comum, uma espiritualidade que possui uma festa, que também pode ser chamada de ritual, mistura festas e rituais, chamado de Toré. Trata-se de uma dança ao ar livre. Então, o Toré é uma dança ao ar livre, na qual homens e mulheres dançam em pares, formando um grande círculo que gira em torno do centro de grandes aldeias. Cada par gira em torno de si ao ritmo dos instrumentos musicais como gaitas, maracas e o coro de dançarinos, que cantam canções no idioma do povo indígena. Essas canções ajudam a manter a língua, a tradição e os costumes. Então é uma belíssima dança, existem muitos turistas, inclusive, que vão para a região norte, nordeste, para conhecer essa grandiosa festa indígena chamada Toré. Agora, vamos falar de uma festa afro-brasileira. Os orixás foram trazidos da África junto com os negros escravizados. Aqui no Brasil, eles criaram a religião chamada Candomblé, que vai influenciar uma outra religião também brasileira sincrética, que é a Umbanda. A Umbanda reúne elementos do Candomblé, a crença nos orixás, do xamanismo indígena e também do cristianismo, espiritismo e outras influências como ciganos, entre outros. Bem, a festa é comemorada no dia 2 de fevereiro, originalmente na praia do Rio Vermelho, em Salvador, Bahia. Então, alguns pesquisadores atribuem a origem dessa festa na Bahia, mas hoje ela acontece em vários lugares do Brasil, inclusive uma das destacadas festas de Iemanjá acontece no Rio Grande do Sul. Iemanjá é homenageada nessa festa. Segundo os adeptos do Candomblé e da Umbanda, Iemanjá é a energia das águas salgadas, protetora das famílias e do amor. Muitos pescadores têm a Iemanjá como a sua protetora, como o orixá protetor. Em sua homenagem são lançadas no mar pelos devotos muitas oferendas com flores e com bilhetes com pedidos, barquinhos, barcos, enfim, canoas com flores. É uma grande festa que inclusive tem um pouco de sincretismo com a Igreja Católica e acontece principalmente nos lugares onde tem mar ou rio no Brasil, principalmente, mas não apenas. Bom, a festa de Iemanjá é cultuada tanto no Candomblé como na Umbanda, como eu já disse, porque ambas são religiões que possuem um pouco... O Candomblé tem uma ligação direta com a África, ele é herdeiro dessa religiosidade africana. E a Umbanda já conseguiu aderir do Candomblé. Então, a Umbanda é mais sincrética, enquanto o Candomblé, vou usar uma palavra aqui, purista, ou seja, é mais uma religião mesmo de matriz africana. No sincretismo religioso entre essas religiões e o catolicismo, ela corresponde a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, muitos católicos e mesmo umbandistas, quando acontece a festa de Iemanjá, eles estão festejando também sincreticamente Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos marinheiros, dos capitãos de barco, enfim,
de todos esses trabalhadores aí, guerreiros, que trazem do mar comida, né, o peixe, entre outras atividades que são feitas no mar. Círio de Nazaré, olha, falamos de uma religião oriental, o Cumbamela da Índia, o Toré indígena, festa de Iemanjá de matriz africana e, claro, como não poderia faltar, vamos falar aqui de uma festa cristã. É uma festa religiosa celebrada no segundo domingo de outubro, na qual acontece uma das maiores procissões da tradição católica brasileira. Reúne anualmente milhões de romeiros numa caminhada de devoção e fé, e é chamada a festa do Círio de Nazaré. Você sabe onde é que acontece essa festa? Vamos descobrir? Essa procissão percorre as ruas da cidade de Belém, no estado do Pará. O termo círio tem origem na palavra latina cereu, que significa vela grande. Cereu, cera. Então, aqui a ligação. Uma vela grande era um costume hebraico, então havia uma vela grande que era acendida. E aí, o Círio de Nazaré, então, acontece como ele é um grande símbolo da procissão, essa festa, essa vela grande. No entanto, centenas, milhares de romeiros que vão até a festa do Círio de Nazaré vão para tocar a corda, uma grande corda de navio grande, e ela tem centenas de metros em volta do andor onde fica a imagem. Então, quer dizer, como é comum nas festas católicas, você tem a imagem, aí você tem a vela e também essa corda, que daí é própria dessa festa do Círio de Nazaré. Os fiéis costumam segurar na corda para acompanhar a procissão. É como se estivessem pagando promessas ou fazendo pedidos ou agradecendo, então eles tentam acompanhar a procissão tocando nessa corda que tem centenas de metros. É uma festa muito bonita, intensa, inclusive, da fé católica. Aqui temos uma foto que vocês podem acompanhar, então, os romeiros, aqui a imagem ali dentro do Círio de Nazaré e a corda aonde os romeiros tentam tocar. Ou seja, é uma grande festa católica que fortalece os laços da comunidade, que relembra a tradição, que traz à tona a doutrina, os valores, mas ao mesmo tempo é uma grande celebração do cristianismo, nesse caso o catolicismo. Poderíamos aqui, estamos falando católico, mas quando falamos de festas, grandes festas, a Marcha para Jesus dos evangélicos, pentecostais e outras denominações evangélicas brasileiras também fazem a Marcha para Jesus anualmente. Mas tem muitas outras, né? Dado a nossa colonização, temos bastante festas que são festas cristãs no Brasil. Porém, poderíamos falar de festas japonesas, como Hana Matsuri, que seria a festa do final do ano, festa das cerejeiras, quando as cerejeiras têm as suas flores, é um momento muito bonito, e toda a comunidade japonesa no Brasil e fora dele também comemora aí o Hana Matsuri, o fim de ano japonês. Bom, agora nós vamos para aquele momento de você testar o seu conhecimento. Vamos fazer um quiz para você ver aí, testar o que nós aprendemos em uma forma de atividade durante a aula de hoje. Então, marque a alternativa correta. Na Índia acontece a maior festa religiosa do mundo. Os devotos peregrinam até as cidades sagradas para se banhar e purificar no sagrado rio Ganges. Esta festa e você pode aí, quem tiver com você na sua casa, competir, fazer agora aí uma disputa saudável para ver quem vai acertar. Convida os adultos aí, tenho certeza que você vai conseguir responder. Então, letra A, Bumba Meu Boi. Letra B, o Toré. Letra C, o Cumbamela. Vamos dar um tempo aí para vocês pensarem, escolherem a alternativa correta e no instantinho a gente volta descobrindo juntos qual é a resposta.
Voltamos com a resolução do nosso quiz Ensino Religioso, Festas Religiosas. E aí, qual é a maior festa sagrada do mundo? A. Bumba Meu Boi, B. Toré ou Cumbamela? Vamos descobrir qual é a resposta correta? Letra B, o Cumbamela. O Bumba Meu Boi também tem contexto religioso, acontece em vários lugares do Brasil e o Toré é uma festa indígena. Então, aqui temos agora o segundo quiz de hoje. E ele também pede para você marcar qual é a alternativa correta. O Toré é uma festa sagrada que acontece no Brasil. Ela é comum nas regiões Norte e Nordeste. E se trata de A. Um ritual africano de passagem. B. Uma manifestação cultural indígena. C. Uma manifestação cultural católica. Tempinho para vocês escolherem a resposta correta e já voltamos. Voltamos com o nosso quiz. Qual será a alternativa correta? O Toré é uma festa que se trata de A. Um ritual africano, uma manifestação indígena ou uma manifestação católica? A resposta correta é uma manifestação cultural indígena. Eu tenho certeza que vocês acertaram e aprendemos todos juntos hoje um pouquinho mais. Agora, vamos falar do Carnaval. O Carnaval é uma festa que surgiu como pagã e passou com o tempo a ser uma festa religiosa e depois tornou-se pagã novamente. É uma festa que tem origem lá na Roma Antiga, também passou pela Itália, ele migrou em vários lugares da Europa e tornou-se, embora ele surgiu como uma festa religiosa dos deuses gregos, Dionísio, Baco, agradecimento à fartura, tornou-se uma festa que hoje é muito conhecida e é a maior festa brasileira. Embora seja considerada a maior festa do mundo, ela não é considerada uma festa religiosa, mas a gente sabe que tem muitos elementos religiosos. A origem são dos bailes que aconteciam também na Europa e vieram para o Brasil com os colonizadores. Temos aqui uma festa do Carnaval, mas eu sei que de Carnaval não precisa falar muito. A questão aqui é que vocês conhecem o Carnaval, mas não sei se todos sabiam que é uma festa que surgiu como religiosa e depois tornou-se uma festa não religiosa. Bom, o que nós aprendemos na aula de hoje? Que as festas religiosas são muito importantes, que algumas nascem sagradas e tornam-se populares, outras nascem populares e tornam-se sagradas. 2 exemplos, a festa junina e o Carnaval. Também aprendemos que as festas ajudam a relembrar os grandes acontecimentos, os grandes líderes e trazer à tona a tradição, mas principalmente a confraternização entre as pessoas que comungam da mesma cultura, da mesma religião. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!